Vida Notáveis está revelando algo intrigante, como a semente de uma grande história começa a germinar mesmo em solo árido. Stephen Paul Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955, em São Francisco, Califórnia, sob circunstâncias que já antecipavam sua natureza disruptiva. Seus pais biológicos, Joanne Sieble, uma jovem universitária americana de origem alemã e suíça, e Abdul Fattah Jandali, um estudante sírio-muçulmano, enfrentaram forte pressão familiar para não manter o bebê. Por isso, Steve foi colocado para adoção logo após o nascimento. Os primeiros pretendentes desistiram ao saber que ele era um menino, queriam uma menina. Acabou sendo adotado por Paul Jobs, um mecânico autodidata, e sua esposa Clara Jobs, uma contadora amorosa de origem armênia. O casal vivia em Mountain View, uma cidade simples que, décadas depois, seria o coração do Vale do Silício. Steve cresceu em um lar modesto, onde os livros técnicos, a garagem da família e o olhar atento do pai moldaram seu senso de estética e excelência. Paul Jobs não tinha diploma universitário, mas dizia: "Você tem que fazer tudo com perfeição, mesmo o que os outros não veem." Esse ensinamento fez morada no coração de Steve, influenciando sua obsessão por design e qualidade. Infância inquieta e precoce. Desde pequeno, Jobs se mostrava um garoto intenso. Inteligente, espirituoso, às vezes insolente. Aos 5 anos já lia com facilidade e montava aparelhos eletrônicos com o pai. A escola era, para ele, uma prisão de pensamento, entediante, limitadora. Ele chegou a aprontar tanto que quase foi expulso na 3ª série. Mas bastou encontrar um professor que o desafiasse, para que tudo mudasse. Um episódio curioso aconteceu quando Steve tinha 10 anos. Ele construiu sozinho um gerador de corrente alternada para um projeto de ciências. Não era algo comum, nem esperado de uma criança. Foi ali que seu talento para unir criatividade e técnica começou a se destacar. A adolescência marcada por contradições. Durante a adolescência, Jobs passou por períodos de introspecção profunda e rebeldia aguda. Entrou em contato com o movimento hippie, com a filosofia oriental e com o vegetarianismo. Lia Krishnamurti, Nietzsche e Shakespeare, e via os computadores como instrumentos de libertação, não apenas de trabalho. Conheceu Steve Wozniak enquanto ainda estavam no colégio. Woz era alguns anos mais velho e um gênio da engenharia eletrônica. A conexão foi instantânea. Enquanto Woz gostava de construir, Jobs queria vender e encantar. Eles começaram a empreender ainda adolescentes, criando placas eletrônicas e dispositivos para burlar o sistema telefônico da época, os famosos Blue Boxes. Jobs sempre lembraria: sem os Blue Boxes, não existiria a Apple. Busca espiritual e viagem à Índia. Após sair da escola secundária, Jobs ingressou na Reed College, em Oregon. Mas largou o curso formal em poucos meses. Ainda assim, continuava frequentando aulas de caligrafia e design gráfico por paixão, algo que anos depois influenciaria o Macintosh e os sistemas tipográficos da Apple. Logo depois, embarcou para a Índia com um amigo em busca de iluminação espiritual. Viajou sem dinheiro, raspou a cabeça, vestiu túnicas e se conectou com mestres budistas. Essa viagem o marcou para sempre. Ele voltou transformado, mais introspectivo, e com uma visão muito mais profunda do que significava criar algo com alma. Steve era, já nesse ponto, uma mistura rara. Um jovem ocidental com alma oriental. Um técnico apaixonado por estética. Um capitalista com espírito quase místico. O embrião da Apple. Ao voltar da Índia, Jobs trabalhou brevemente na Atari, onde desenhava circuitos e perturbava os colegas com sua teimosia e estilo de vida alternativo. Dormia no chão, andava descalço e se alimentava apenas de frutas, acreditando que isso fazia mais limpo por dentro. Foi nessa época que teve a ideia de montar um computador pessoal com Wozniak. E tudo começou na famosa garagem dos Jobs, onde tecnologia, arte e visão de futuro começaram a dançar juntas. Frases que marcam o início de sua jornada. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. A vida pode ser muito mais ampla quando você descobre um simples fato: tudo ao seu redor foi criado por pessoas que não eram mais inteligentes que você. Como diz o ditado, quem nasceu para brilhar, pode até cair, mas sempre levanta iluminando o caminho.
A gênese da Apple, um sonho na garagem. Em 1976, com apenas 21 anos, Jobs, Wozniak e o pouco lembrado Ronald Wayne fundaram a Apple Computer. Tudo começou na garagem da casa dos pais adotivos de Jobs, onde montaram o Apple primeiro com peças compradas a crédito e vendidos para pequenas lojas. O grande divisor de águas veio com o Apple II. Com um design mais amigável e colorido, o computador foi um sucesso de vendas e colocou a Apple entre as empresas de tecnologia mais promissoras dos Estados Unidos. Jobs não era o engenheiro por trás da criação, esse mérito era de Wozniak, mas ele era a alma que conectava a tecnologia à estética e ao consumidor final. Jobs, o CEO obcecado e carismático. Jobs se tornou conhecido por seu perfeccionismo quase cruel, sua intensidade emocional, e sua habilidade única de inspirar, ou assustar, seus funcionários. Ele não aceitava menos do que genialidade. Frases como "isso é uma droga" ou "isso vai mudar o mundo" eram comuns em suas reuniões. E era essa bipolaridade que movia a Apple para além dos limites convencionais. Em 1983, Jobs contratou John Sculley, então presidente da PepsiCo, com a provocativa pergunta: "Você quer vender água açucarada pelo resto da sua vida ou quer vir comigo e mudar o mundo?" Juntos, eles lançaram o Macintosh em 1984, uma revolução. O primeiro computador pessoal com interface gráfica acessível ao público geral, com mouse e ícones clicáveis. O comercial dirigido por Ridley Scott, inspirado em 1984 de George Orwell, foi um marco da publicidade moderna. A queda, traído pela própria criação. O sucesso do Macintosh não foi suficiente para manter Jobs no poder. Conflitos internos com Sculley e outros executivos, somados a vendas abaixo do esperado, levaram a uma reviravolta. Em 1985, Steve Jobs foi afastado da Apple, a empresa que ele criou com tanto amor. Esse foi um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Ele chegou a dizer: "Fui demitido publicamente da empresa que fundei. Mas a leveza de ser um iniciante de novo me libertou." Esse período de dor o forçou a refletir, reconstruir e renascer como um empreendedor ainda mais maduro. Next Pixar, o retorno do mago. Após deixar a Apple, Jobs fundou a Next Inc., voltada para computadores de alto desempenho e sistemas operacionais refinados. Embora os computadores da Next fossem caros demais para o mercado, seu software seria crucial no futuro da Apple. Ali, Jobs plantava as sementes do seu retorno. Ao mesmo tempo, ele comprou da Lucasfilm um pequeno estúdio de animação por $10 milhões, a Pixar. Sob sua liderança e com a criatividade de artistas como John Lasseter, a Pixar lançou Toy Story em 1995, o primeiro longa-metragem totalmente animado por computador, um sucesso estrondoso. Em 2006, a Pixar foi vendida para a Disney por mais de $7 bilhões, tornando Jobs o maior acionista individual da gigante do entretenimento. A volta triunfal à Apple. Em 1996, a Apple estava à beira da falência. Desesperada por inovação, a empresa comprou a Next, e com ela, trouxe Steve Jobs de volta para casa. Assumindo o controle de forma progressiva, Jobs não só reestruturou a empresa como lançou uma sequência de produtos que mudariam para sempre o mundo digital. iMac, 1998 computador all-in-one colorido e elegante. iPod, 2001 1000 músicas no seu bolso, revolucionou a música. iTunes Store, 2003 mudou a indústria fonográfica. iPhone, 2007 o computador de bolso que redefiniu o conceito de smartphone. App Store, 2008 criou o ecossistema que conhecemos hoje. iPad, 2010 um novo segmento de produto entre laptops e celulares. Jobs transformou a Apple na empresa mais valiosa do mundo, guiando seu time com uma filosofia de simplicidade, beleza e propósito. Ele acreditava que a tecnologia deveria se casar com as humanidades. Curiosidades dessa fase. Jobs nunca permitiu botões físicos demais nos aparelhos, dizia que a simplicidade deveria vencer o ruído. Ele testava dezenas de tonalidades de branco antes de aprovar uma caixa de iPhone. Durante anos, só comia frutas e legumes crus, acreditando que isso evitava o mau odor corporal. O sistema operacional do Mac atual, Maços,
é baseado no software criado na Next. Steve revisava pessoalmente cada detalhe do design dos produtos, até o interior das placas-mãe. Frases icônicas do auge. Design não é apenas o que parece e o que se sente. Design é como funciona. Inovação distingue um líder de um seguidor. Ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Porque a vida de um notável nunca termina com um ponto final, mas com uma vírgula que convida outros a continuarem a história. A doença que bateu à porta. Em outubro de 2003, Jobs foi diagnosticado com um tipo raro de câncer no pâncreas, chamado tumor neuroendócrino. A descoberta veio quase por acaso, durante exames de rotina. Em vez de seguir imediatamente para a cirurgia, Jobs optou por tratamentos alternativos por 9 meses, incluindo dietas rigorosas e terapias espirituais. Essa escolha gerou críticas até hoje, inclusive de médicos e biógrafos. Somente em 2004, ele se submeteu à cirurgia para remover o tumor. Parecia estar se recuperando, mas a doença voltaria com força nos anos seguintes. Mesmo fragilizado, Jobs não parou. Continuou liderando a Apple com energia intensa, embora cada vez mais reservada. Subia ao palco com seu visual característico, camiseta preta de gola alta, jeans leves e tênis New Balance, e apresentava ao mundo invenções que moldariam o século XXI. Celular: a última grande revolução, iPhone e iPad. Em 2007, o lançamento do iPhone foi um divisor de águas. A Apple uniu telefone, navegador e player de música num só aparelho, e mudou tudo. Steve Jobs não lançou apenas um produto, lançou um estilo de vida. Em 2010, já visivelmente debilitado, Jobs apresentou o iPad. Ainda assim, sua oratória, sua aura e sua autoridade continuavam firmes. O mundo inteiro sabia que estava diante de um mestre em ação. Seu foco passou a ser não só criar produtos, mas construir um ecossistema de experiências. A Apple virou sinônimo de excelência, inovação e desejo. O homem por trás do mito. Steve era um homem de extremos, intenso, visionário, exigente, muitas vezes impiedoso com colegas e até amigos. Mas também era alguém profundamente sensível, que chorava em reuniões, que se emocionava ao ver as pessoas usando seus produtos com brilho nos olhos. Tinha hábitos excêntricos. Só usava roupas iguais para economizar energia mental. Caminhava longas distâncias em reuniões ao ar livre. Lia poesia sufista e budista. Dormia em colchões no chão. Era apaixonado por caligrafia, tipografia e minimalismo japonês. Muitos o chamavam de gênio difícil. Mas, como já disse o próprio Jobs, você tem que ter uma centelha de loucura para mudar as coisas. A despedida de um ícone. Em agosto de 2011, Steve Jobs renunciou oficialmente ao cargo de CEO da Apple. Disse, em sua carta de despedida: sempre disse que, se um dia eu não pudesse mais cumprir meus deveres e expectativas como CEO da Apple, eu seria o primeiro a avisar. Infelizmente, esse dia chegou. Menos de 2 meses depois, em 5 de outubro de 2011, Steve Jobs faleceu aos 56 anos, cercado pela família, em sua casa em Palo Alto, Califórnia. Sua última mensagem pública foi lida por Tim Cook em um memorável discurso. E de acordo com sua irmã, suas últimas palavras foram: "Oh wow! Oh wow! Oh wow!" Uma expressão de deslumbre, como quem vê algo extraordinário além do véu da vida. O mundo chorou. Presidentes, artistas, engenheiros, anônimos, milhões se comoveram. Tributos vieram de todas as partes. A Apple colocou apenas uma imagem de Steve em seu site, com as datas, de 1955 a 2011. Simples. Profundo. Memorável. O legado eterno de Steve Jobs. Jobs não foi apenas o fundador da Apple. Ele redefiniu o papel da tecnologia na vida humana. Transformou computadores em extensões da alma criativa. Deixou um modelo de negócios, de pensamento e de estética que ainda hoje guia gerações. Ele nos ensinou que excelência exige coragem. Design é respeito ao usuário. Simplicidade é a sofisticação suprema.
Não se faz história jogando seguro. Muitos se perguntam, o que Steve Jobs deixaria se tivesse vivido mais 10, 20 anos? Mas talvez o mais poderoso não seja o que ele faria, e sim o convite que ele nos deixou para também fazermos, criarmos, ousarmos. Frases eternas para carregar na mente e no coração. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de achar que tem algo a perder. Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Seja insaciável. Seja louco. Perguntas para você, amigo notável, refletir e compartilhar. Você está perseguindo sua paixão ou apenas vivendo no piloto automático? O que você criaria se soubesse que o tempo é seu bem mais valioso? Qual legado você quer deixar? Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de inspiração e inscreva-se no canal Vida Notáveis. Porque aqui, as histórias não morrem, elas acendem outros corações.